Vamos lá, vamos pedir a Deus graça. A lição de hoje não é difícil, porém ela é polêmica, né? Tocou em dinheiro, ficou polêmico. Falou em dinheiro, tocou num ponto sensível. Mas eu creio que para a igreja, a maioria dos irmãos vai ser bem tranquilo, haja visto que vocês são pessoas instruídas e maduras. Então eu acho que não vai haver grande polêmica, não. Mas nós precisamos ser justos, né? E não temos uma ideia religiosa sobre o assunto, mas temos uma ideia bíblica. Religiosa, digo, da prática religiosa. A gente aprende na igreja, né? Onde nós nos anuímos, eu no caso fui batista, e a gente aprende que assim acabou, ninguém questiona, não há nenhum questionamento. Mas aqui a gente se propõe a ler o que está escrito conforme a tradição da palavra. E aí, se tiver alguma coisa na nossa prática religiosa inadequada, a gente se regula pela palavra. Amém. Essa é a proposta. Sempre foi essa, sempre será assim. Amém? Vamos pedir a Deus graça, que o Senhor nos abençoe. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Amém. Muito obrigado pela oportunidade de vivermos mais esse dia. Amém. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pela condição relativa de saúde. Aleluia. Clamamos, Deus, pelos enfermos, que a tua graça seja sobre todos, mas que sobre nós que aqui estamos, a tua graça seja para que possamos entender a tua palavra. Amém. Somos completamente dependentes da orientação do teu Espírito, então nos instrui nessa manhã. Amém. Pedimos em nome do Senhor Jesus, graça sobre a vida dos irmãos que já chegaram, graça sobre aqueles que vão entender a tua palavra através dessa filmagem, dessa gravação, que toda a tua igreja seja edificada na fé, na verdade revelada do Senhor. Seja assim em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos, vamos lá. Lição 2. Só lembrando que semana que vem não tem escola bíblica dominical. O pastor vai estar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ministrando o Evangelho do Reino lá. Eu só volto na segunda. Então, domingo que vem não tem EBD. Amém? Vamos lá, lição 2, segundo trimestre. O assunto dízimos e oferta nas tuas alianças. Está ali um ponto de interrogação. 1 Crônica 16, 28 e 29. Leia o texto comigo, mas a aula foi melhor se vocês lerem comigo. Vamos lá? Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. É um convite a todos os povos chegarem diante de Deus, trazendo também suas ofertas. Oferendas aqui são as ofertas. Muito interessante, porque já vimos na última aula, né, na primeira aula desse tema de eclesiologia, que a separação do homem com Deus fez com que o homem se chegasse através de sacrifícios. Lembram? No domingo passado, o homem se chegava a Deus mediante sacrifícios. Então, o sacrifício, a oferta, está vinculada ao culto ao nosso Deus. Isso é fato. Isso não é estratégia, isso não é distorcer as escrituras para levantar oferta. Isso é um fato. Oferta ou sacrifício é inerente ao culto a Deus. O homem se achega a Deus através também, é lógico que pela fé, das suas ofertas. E a Deus cabe, não é, avaliar essas ofertas. A Deus cabe isso. Ao homem cabe expressar isso. Então vamos aqui bem devagarinho, conceito por conceito, para não haver dúvida. Vamos avançar. Por favor, quando tiver em dúvida, vocês perguntem. Não tem ninguém lá, só o Espírito Santo de Deus para mexer no computador e ele avançar o slide. É só o Espírito Santo. Vai ser um grande milagre o Espírito tocar na tecla ali e avançar o slide. Começar a andar sozinho ali o computador, realmente.
Nós estamos, né, abençoados com um computador vivo, ou movido pelo anjo. Agora tem um ser humano lá sentado lá no diabo. Ser humano não, sacerdote. Mas não é ser humano não? Não, tem sacerdote. Porque você é sacerdote, você não é ser humano não? Você mudou de categoria? Eu não sei. Já está glorificado já? Vamos lá, querido. Os dízimos praticados antes da lei. É fato que o princípio de separar a 10ª parte já era praticado pelos patriarcas mais de 400 anos antes de Pulei, profissão. Eu não, foi ele lá. Aí. Bota aí. Avança devagar. Aí. Introdução. Na última lição entendemos que o pecado afastou o homem de Deus, seu Criador. E por isso, para haver uma aproximação, foi preciso a mediação com ofertas e sacrifícios. Também vimos que o sacrifício único e perfeito de Jesus, o Cordeiro de Deus, possibilitou aos santos da nova aliança uma aproximação mais objetiva por meio da graça divina. Nesta lição veremos a utilidade dos dízimos e das ofertas na antiga aliança para o povo de Israel e o que persiste para a igreja neotestamentária. A igreja cristã deve tributar os dízimos ou somente as ofertas? Essa é a questão pertinente. Agora volta lá para a gente falar de novo. Muito bem. Por que nós vamos falar dos dízimos e ofertas, né? Se nós já entendemos na primeira lição que o culto para Deus passava, né, pela entrega de ofertas, sacrifícios diante do altar. Lembram da oferta de Caim e Abel? E nós aqui estudamos bem claramente que o problema de o problema de Caim nunca foi os legumes que ele ofertou para Deus. Era o que ele plantava, é o que ele ofertou. E que Deus aceita, sim, ofertas depois da lei, de cereais, legumes, frutas. Então não é o fato de ter trago, né, Caim, do produto da terra, do que plantou e colheu, que Deus rejeitou o coração dele, e por isso rejeitou a oferta. Em consequência, Deus aprovou o coração de Abel e aceitou dele a oferta. Então Deus, nas primeiras experiências humanas, né, depois da queda do pecado, nessas aproximações de culto, Deus aceitou a oferta de Caim, de Abel. Então a oferta foi um mecanismo, um meio para se aproximar de Deus. Isso é fato. Isso é o mais basilar do que tem na sua Bíblia. Amém? O culto ou a aproximação do homem a Deus, o homem em pecado, tinha por artifício a entrega de uma oferta. É um artifício. Vem Jesus então na nova aliança, se oferece como único sacrifício, e nós não precisamos mais da mediação de animais desses sacrifícios. A pergunta é: se Jesus já providenciou para nós um novo e vivo caminho, por que precisa haver então dízimos e ofertas? Precisa haver dízimos e ofertas? Essa é a pergunta. Não é? Vamos ver biblicamente tudo isso devagarinho. Amém? Na questão do dízimo, é importante a gente fundamentar que muito antes da lei de Moisés, os patriarcas já separavam o dízimo. Não tem texto na Bíblia anterior ao que nós vamos ver. Então, por exemplo, antes do dilúvio, tem alguma passagem que fala sobre a prática da oferenda de dízimo? Não. Nem diz que Abel ofereceu o dízimo das suas ovelhas, nem diz que Caim ofereceu o dízimo da sua colheita. Não tem essa prática. Então, antes do dilúvio, não vemos nada. Depois do dilúvio, o que vemos? O que vemos é que já há uma ideia de separar a 10ª parte. Ok? Então vamos ver os textos falam por si só. É fato que o princípio de separar a 10ª parte já era praticado pelos patriarcas
mais de 400 anos antes de Moisés receber a lei, a Torá. O significativo é que poderia ser outra proporção, como um oitavo ou um dozeavo. Por que 10ª parte? Por que não um oitavo? Mais fácil calcular? Qualquer medida é fácil calcular. Não é isso não. Por que não um dozeavos? Por que não 25%? Poderia ser qualquer fração. Poderia ser até 100%. Porque 100% já pensa sem nada. Você planta e dá toda a plantação, você fica na miséria. O problema não é esse. O problema é que existe uma prática, uma proporção de 1 para 10. É o que aparece nas Escrituras com Abraão. E é muito anterior à lei dada ao povo de Israel depois que saiu do Egito. Amém? Então temos aqui essa proporção. Poderia ser qualquer outra fração. No entanto, o patriarca Abraão separou dízimo. A 10ª parte. Dízimo é a 10ª parte. Dos espólios de guerra os entregou ao rei e sacerdote Melquisedeque, que era representante do El Elyon, o Deus vivo, o Deus Altíssimo. Texto bíblico, Gênesis 14, 17 a 20. Está bem grandão para vocês todos lerem com facilidade. Vamos lá? Após voltar Abraão de Feria, Kedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, foi aquela batalha de 5 reis, né? E aí tinham sequestrado Ló, sobrinho de Abraão. Abraão pegou seus servos, botou a arma na mão deles e foi lá pelejar e venceu. Então ele está voltando de guerra. Abraão está voltando de guerra, recuperou seu sobrinho Ló. E aí, nessa volta, vamos ler aqui: saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma. Sodoma tinha rei. A mesma Sodoma que depois vai ser destruída. No vale de Savé, que é o vale do rei. Aí aparece pela primeira vez a figura enigmática de Melquisedeque. Onde encontrei um jovem no batismo do rito chamado Melquisedeque, o nome dele. Que bacana, meu. O cara chamado Melquisedeque, rei de justiça. Aparece então essa figura enigmática de Melquisedeque, rei de justiça. Melquisedeque, rei de Salém ou Shalom, Jerusalém, tem na sua estrutura a palavra Shalom, paz, né? Cidade da paz. Hoje não está muita paz não, mas é o nome dela é esse. Rei de Salém ou Jerusalém, futura Jerusalém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo, ou em hebraico El Elyon. Então, quando Abraão volta da guerra vitorioso, ele traz espólios de guerra. Vamos ver o restante do texto. Abençoou ele, Melquisedeque, a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus adversários nas tuas mãos. Então está aqui uma figura, né, de Abraão e Melquisedeque, face a face, conversando isso. Aí a palavra de Deus diz, verso aqui depois do ponto: e de tudo lhe deu Abraão o dízimo, a 10ª parte. 10ª parte do quê? Espólio de guerra. Seria o quê? O que você pensa que é o espólio de guerra? Tudo que os povos inimigos desses 5 reis foram levados para o campo de batalha. Então era comum levar, não é, vestes, roupas, era comum levar armas, e aí você pensa naquela época em lanças, escudos, espadas, não é?
arcos também era usado na guerra, arcos. Talvez alguma finança, muito raramente se levaria para o campo de batalha ouro, prata, muito dificilmente. Animais até para sustento. Animais para sustento, que as tropas comiam, né? Os exércitos comiam. Então tudo isso que sobrou de bens dos derrotados era trazido, e desses bens ele tirou a 10ª parte e ofereceu a Deus, reconhecendo o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque era rei e sacerdote. Então ele viu nele um representante. Aliás, Melquisedeque abençoou o patriarca Abraão. E quem abençoa é maior do que aquele que é abençoado. Então há um reconhecimento de hierarquia. Abraão reconhece Melquisedeque como superior, e Hebreus vai falar isso lá no Novo Testamento. Certamente o menor é abençoado pelo maior, se referindo a Melquisedeque e Abraão. Amém? Então preste atenção. Qual foi o material que foi separado para entrega como espólio de guerra? Lanças, escudo, vestes, animais, tudo que confiscaram na guerra. Disso tirou a 10ª parte. Aqui começa a prática de uma 10ª parte. Não sei se era costume da época, se era costume dos cananeus, se era costume de Ur, de onde saiu Abraão, não é? Não sei, não há registro, não temos subsídio bíblico para afirmar, mas ele deu a 10ª parte. Todo mundo chegou até aqui, tranquilo? Muito bem. Talvez por isso, não é? Por ele ter separado a 10ª parte e tributou isso como oferta a Deus, também seu neto Jacó fez a mesma coisa. Nós estamos aqui 400 e poucos anos antes da lei, e já há também no patriarca Jacó a mesma ideia de separar 1/10 dos seus bens. Então vamos ver aqui direitinho. O meu princípio levou Jacó a oferecer a Deus o dízimo. Lembram dessa passagem que Jacó deitou no meio do caminho, estava em fuga, e deitou sobre uma pedra, e ali teve uma visão, sonho, eu acho que é sonho, da escada que levava da terra ao céu, e anjos subiam e desciam dessa escada. Quando ele acorda desse momento, ele percebe que está num lugar santo. Ele não sabia, era Betel. Betel, casa de Deus. Ele percebe e pega essa pedra que ele estava deitado aqui como travesseiro e levanta ela e coloca como um marco, como um monumento daquele momento que teve com Deus ali. Passa a ser então um marco dessa revelação sobrenatural de Deus para Jacó. E aí, espontaneamente, não havia lei, ele fala com Deus que vai separar a 10ª parte. Espontaneamente. Provavelmente aprendeu com o seu avô, né? Que aprendeu com quem? Não sei. Quem Abraão aprendeu? Não há indício na Bíblia. Gênesis 28, 20 a 22. Vamos ler? Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo, a 10ª parte. Amém? Todo mundo chegou aqui comigo? Amém. Então a prática do dízimo é da lei? Não, ela é anterior à lei. A prática de separar a 10ª parte e oferecê-la para Deus é anterior à lei. O que isso importa? Importa como princípio. Nós vamos ver mais adiante que é o desenrolar disso tudo. Mas como princípio é interessante que já antes da lei já houvesse a prática de separar a 10ª parte para Deus. Ele está fazendo um voto, né?
Deus não pediu, Deus não revelou, não levantou profeta. Um princípio do homem, o homem estabeleceu ali 10%. Você bem colocado, é um princípio que vem do homem, que não sabemos qual é a origem. Mas eu creio porque tudo isso aí provém do Senhor, não é questão do homem. Porque antes, o Espírito falava, mesmo antes de Abraão, na existência, ou na questão de quando foi gerado o exemplo 7, que essa é a viagem, né, da festa da Jesus, então o Senhor já estava preparando o plano e o propósito disso. Então, quando vem na questão do homem, que a gente acha que é o homem, todo esse décima parte, ainda parte de Deus, e aí vai colocando as coisas. A gente vai ver isso de maneira mais apropriada quando Deus exigiu o dízimo. Exatamente, então é uma coisa. Então a gente pode dizer assim: se o homem inventou o dízimo, vamos lá, a partir desse pressuposto. Se o homem inventou o dízimo, Deus depois chancelou isso na lei. Já estava lei. Inspirado pelo Senhor. Eu só não tenho texto bíblico para provar que antes da lei Deus tivesse falado diretamente a Abraão sobre dízimo. Inspirou ele, falou alguma coisa com ele. Isso aí é sugestão. Você tem texto para dizer que qual texto que diz em Gênesis que Deus falou, dá-lhe o dízimo, Abraão? Qual texto? Aonde? A gente não pode completar a lacuna. Ontem estava conversando com meu irmão lá, sobre a palavra de Deus, e estava falando o seguinte: o homem tem a tendência de completar a lacuna que está na Bíblia. Você recebe uma peça do quebra-cabeça e bota outras 10 em volta. Nós não podemos completar onde Deus não falou. Podemos? Isso não é um princípio correto, senão ele dá margem a toda interpretação e toda a viagem que existe no meio evangélico aí. É quando o homem traspassa a palavra. Acresce. Que a gente pode avaliar o que está ali escrito. O que está escrito é que ele dera o dízimo antes que houvesse lei. Se foi do homem, ou se foi inspiração de Deus, não temos versículo para provar. Nós vemos a prática. Só isso que estou aqui me limitando ao texto. Só que isso depois vai se tornar lei. Ok? Vamos andar devagarinho dentro da dispensação da própria Bíblia. O que Deus foi ali, né? O que Deus não falou nada antes? Vamos andar devagarinho. Não precisamos já estabelecer. Não é? Não existe isso. Nós estamos estudando. Amém? Até aqui, vemos 2 patriarcas separando a 10ª parte. Inspirado ou não, baseado ou não, ideia de homem ou não, eles separaram a 10ª parte. Não separaram um 12º, não separaram 50%, separaram a 10ª parte. Essa prática que começou com Abraão, pulou Isaac. Isaac tem alguma coisa a ver assim? Não. Não pulou Isaac. Onde a Bíblia se omite, a gente não fala nada. Então, não há nenhuma inferência em Isaac de falar sobre isso. Pulou de Abraão para Jacó. Não. Eu creio que o neto aprendeu com o avô. Isso é mais justo pensar, né? Isso é uma lacuna. Da onde Jacó tirou a ideia de separar 10% de tudo que recebeu? Não estou dizendo, a palavra não diz. Diz. Ele viu o exemplo do avô. Eu estou dizendo em relação a Isaac, não diz. Isaac não tem nada, não fala nada. Lembre-se que não tem sistema religioso estabelecido nesse momento. Não tem tenda da congregação, não tem sacerdócio levítico, não tem lugar central para entregar essas ofertas. Lembre-se disso. Estamos falando aqui no tempo que o culto não está estabelecido ainda, centralizado. Abraão deu ao sacerdócio de Melquisedeque. Ok? Ele deu ao sacerdócio de Melquisedeque, que estava estabelecido como sacerdócio lá na frente. Mas não tem nada nos outros patriarcas, por exemplo, Isaac e Jacó, que remeta a eles terem voltado lá em Jerusalém para cultuar lá. Não há nada na sua Bíblia que diga isso. Nada. Então, Abraão, Isaac e Jacó separaram ofertas para Deus para entregar aonde? Jerusalém. Aonde está escrito isso? Quando você afirmar, mostra o versículo. Procura aí. Pode cuidar para não gastar a aula toda procurando. Não, eu falei que vou procurar aqui. Vocês fazem inferências que não tem como provar. Eu acho interessante eles completando a coisa. Não, bereano é ler a escritura. Bereano não é adivinhar o que Deus não falou.
Beliano é ler o que está escrito. Se você me mostrar no texto onde está a referência, nós vamos junto no texto. Você concluir alguma coisa sem mostrar o texto não é correto. Beliano é ver a escritura, está escrito, preto no branco. Amém? Aqui passamos desse ponto? Amém. Avança aí para mim. Ei, pastor, aí em relação naquela época, quando tinha rei, né, que ia para a batalha, e depois eles faziam, né, e honrava aquele principal, No caso ali, o Melquisedeque. Então, eu vejo assim, exatamente como naquela época era nesse sentido, eles queriam honrar exatamente ali o Melquisedeque, dando esse... Abraão. Abraão. Não há nada na Bíblia que diga o que aconteceu depois. Não, estou falando na hora... Entenda o seguinte, por que Melquisedeque é tão enigmático? No caso, quando ele voltou da guerra, quando ele voltou... Sim, naquele momento ele encontrou. A palavra diz que Melquisedeque foi ao encontro dele. Ok? Então, provavelmente saiu até de dentro de Jerusalém. Foi encontrar com ele, voltando da guerra. Então, onde eles se encontraram exatamente não está escrito na Bíblia. Eu nem lembro se está escrito ali. Mas foi no meio do caminho. Eu fiz que Não há nada na sua Bíblia que diga o que aconteceu na sucessão de Melquisedeque. O sacerdote Melquisedeque continuou em Jerusalém? Como é que você pode provar? Nem para sim, nem para não, porque não tem nada. Qual é o sucessor de Melquisedeque? Jerusalém continuou no mesmo lugar. Mas depois que morreu Melquisedeque, quem foi o sucessor de Melquisedeque? Para dar continuidade ao sacerdócio lá em Jerusalém. Zero informação. Pastor, Então não podemos completar com a nossa imaginação, entendeu? e nem as acordes estão para que ele dizimou, né? Ele só fala que vai oferecer dízimo. Ele pode estar pensando no dízimo dos animais sacrificados. Isso já havia prática desde Adão, Sete, Eno, já havia prática de sacrifício de animais. Caim e Abel já sacrificava animal e cereal. Ele pode estar com essa ideia na cabeça, mas não como vocês pensam, de sacrificar num templo, num santuário específico para Deus. Isso não tem na Bíblia, não no período dos patriarcas. Eles não foram para Jerusalém, não existe isso. Amém? Estou entendendo? Você não tem como provar que Jacó foi para Jerusalém para sacrificar no santuário lá em Jerusalém. Você não tem como provar isso. Onde a Bíblia se cala, nós nos calamos. Quem quiser ficar completando com imaginação, escreva livros, você vai ganhar dinheiro. A Bíblia meio evangélico faz muito isso. Escreve um versículo em cima do versículo que ele escreve 100 páginas. Só completando com a sua própria imaginação. Pois é, eu tenho temor, eu me detenho onde a palavra fala e acabou. Eu não vou ler o que está escrito. Vamos lá, a função do dízimo na lei de Deus. Então, vimos uma prática primitiva do dízimo sem lei. Ok? Agora vamos ver a prática do dízimo dentro da lei. Agora sim, direcionada e exigida por Deus. O dízimo não era sugestão. O dízimo era norma de lei. Ok? Vamos agora entrar no molde da lei da Torá de Deus. Vamos lá. Ao instituir as leis religiosas e civis para o povo de Israel, também foi decretada a lei dos dízimos e das ofertas. A modalidade de oferta é inúmeras, cada qual com as suas regras e preceitos. Vamos até os dízimos. Por que eu aqui parei de falar de oferta e só vou estudar o dízimo? Porque não caberia nessa lição esquadrinhar todas as ofertas. Se você quiser estudar a nossa Bíblia, existe detalhamento de todas as ofertas. É extenso, tem texto que não acaba mais. Oferta disso, oferta daquilo, oferta dessa forma, oferta pacífica, oferta pela culpa, oferta para isso, oferta para aquilo, em inúmeras ofertas. Oferta é muito mais abrangente em termos de detalhes e especificações do que o dízimo. O dízimo é um termo único.
10. Ofertas são múltiplas. Entenderam? Fala. A oferta, nessa multiplicidade dela, ela era bem aplicada também. Aquele povo, naquela época, né, que não tinha também Jesus. Então, Vamos chegar lá, essa sua compreensão aí. Vamos chegar lá. Estamos ainda muito no comecinho ainda. Agora mais um minutinho que a gente vai chegar lá. Vamos ver qual era a ideia de Deus em criar esse sistema de cobrança. Não tem como a gente amenizar. Nós vivemos num outro contexto agora e na nossa cabeça tudo é muito voluntário. Mas na lei não era voluntário. Até havia ofertas voluntárias, mas mesmo as ofertas voluntárias tinham regras. E essas regras que estão na lei. Você vai dar uma oferta voluntária, muito bem, não é de qualquer jeito. Não é em qualquer lugar. As ofertas eram canalizadas no santuário. Agora estamos na época do santuário do deserto. Agora temos um sacerdócio levítico para tratar com essas ofertas e dízimos. Ok? Nós vimos uma realidade anterior dos patriarcas sem essa centralização. E agora nós estamos na lei, vendo uma centralização num ponto que Deus escolheu, num santuário, com um povo separado para tratar dessas ofertas. Entenderam a diferença? Agora tem um sistema todo estruturado para tratar e receber essas ofertas do povo de Israel. O que antes não tinha. No tempo dos patriarcas. Tem um sistema de coleta. As modalidades de oferta eram muitas. Quem quiser estudar só sobre oferta, tem inúmeros textos. Vamos nos deter nos dízimos. Sendo a base da economia de Israel agropastoril, exigiu-se oferta de mantimentos colhidos no campo e de animais. Óbvio, irmãos. Óbvio, né? É lógico que está se tratando das rendas de um povo que dependia de plantar e colher e dependia de cuidar de gado. O que mais Israel tinha de riqueza? Nós tínhamos moeda, né? Não. A moeda é criada séculos depois. Não tinha moeda, não. Você estava confundindo com o Novo Testamento. Nós estamos aqui mais de 1.500 anos antes de Cristo. Não, já na lei, 400 anos depois de Abraão. De Abraão até Jesus são 2.000 anos, irmãos. De Abraão a Jesus são 2.000 anos. Nós estamos aqui na época da lei. Mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. Ok? Vai ser criado o sistema de moedas depois, séculos depois. Ainda não havia moedas. Na época negociava-se tipo sal por farinha, alguma coisa. Isso aí é o sistema de. Como é que se chama? Escambo. Aí era troca. Isso não diz respeito ao que era dado a Deus, mas era troca. Sim, eu tô falando do sistema da época falando que é moeda. Não tinha moeda não. Ainda não. Tem uma passagem na palavra, eu não me recordo agora, que fala que quando eles tinham os animais para oferecer, levar o templo, quando a distância fosse muito, Nós vamos ver esse texto. ele venderia os Está animais. aqui na lição. Aí lá compraria os animais já no Isso, eu vou explicar como é que é Não esse. tinha moeda. Não, eu vou explicar direitinho, a gente vai chegar nesse texto, a gente vai analisar ele. O que acontece, irmãos? Às vezes é difícil para nós, no século XXI, de uma outra cultura, de ocidentais, entender os detalhes que são históricos, que são culturais, ok? Você lê a Bíblia com mentalidade ocidental. E é para a gente entender todo esse contexto, você tem que conhecer também um pouquinho de história, tem que conhecer um pouquinho de costumes. Se a gente transpor tudo que a gente lê na Bíblia diretamente para a nossa mente moderna, não dá certo. É interpretação. Vai ter discrepâncias. Então, para você entender isso, você tem que ir além da Bíblia. Aí sim, não é sair das Escrituras, é ver o pano de fundo histórico, cultural. Aí você vai precisar de outras ferramentas, arqueologia e tudo mais, que essas ferramentas da ciência comprovam
consubstanciam como é que funcionavam as coisas naquela época. 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Nós estamos falando de muitos séculos atrás, de milênios. Estamos falando de 100 anos atrás, não. 100 anos atrás já era diferente da nossa cultura hoje, ou não era? Pensa no Brasil de 100 anos atrás, como era diferente do Brasil de hoje. Muito diferente. Brasil colônia, por exemplo, o Brasil de hoje. Na época de 60 até 70, até 60 a 70, há uma mudança. Muitas mudanças. Só na nossa pequena história de 100 anos para cá, quantas mudanças? De costumes, de tudo. Monetário. O dinheiro já foi contos de réis. Você fala assim, isso é uma merreca. Vem da palavra 1.000 réis. 1.000 réis. Quantas vezes nosso Senhor já mudou em 100 anos? Quantas vezes? Então, para a gente poder analisar justamente, você tem que ter esse plano de fundo histórico também, esse conhecimento histórico. Então, não bate. Entenderam? Vamos lá, mas vamos chegar nesse texto, vamos analisar aqui pormenorizadamente. Primeiro, Deus exigiu daquilo que eles produziam. O que eles produziam era do campo e do cultivo da terra e do cuidado do gado. Ponto. Amém? Vamos lá. Êxodo 40, verso 29. Pois ao gado do holocausto, a porta do tabernáculo. Então aqui já está centralizado no tabernáculo. Da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocaustos. O holocausto é o animal queimado. Ok? O animal totalmente queimado no altar é chamado de holocausto. E oferta de cereais. Cereais, aí o trigo, né? Depois que é colhido. Ok? Animais queimados e cereais. Agro, pastoreio. Aqui, gado, aqui, agricultura. Amém? Segundo o Senhor ordenara a Moisés. Isso aí eu acho que é muito básico, a gente pode ir adiante. Vamos lá. Básico demais para perder tempo aqui. Tem coisas mais profundas. Em relação especificamente à lei dos dízimos, o Senhor Deus Yahvé reivindicou a 10ª parte da produção como santa para si. Agora estamos dentro das regras da lei. E Deus, revelado ao homem, através dos profetas, do profeta Moisés, exige o dízimo. Não é uma sugestão, ele exige. E diz que é dele. Quantos estão compreendendo até aqui? A ênfase, não estou aumentando nem diminuindo. Vamos ler o texto. Aqui é Levítico, capítulo 27, verso 30 até 34. Vamos ler juntos. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor, são separadas para o Senhor. Santo é separado. Correto? Que aqui está tudo certinho? E aí vai dizer: se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará sua 5ª parte sobre ela. Isso aqui é interessante. Você tinha colhido 10 maçãs. Uma era do Senhor. 1/10. Não é isso que está escrito? Mas às vezes você queria ficar com as 10 maçãs. Aí você tinha que botar mais maçã no negócio para resgatar uma. Você tinha que dar mais. Não era mesmo, mas 20%. Pega uma maçã e divide em 5 pedaços. Essa aqui eu dou para o Senhor também, essa daqui. Na verdade, o cara dava mais, para não ter que dar tudo. Ele acabava dando mais. É confuso isso, né? Mas ele dava mais se quisesse resgatar. Verso 32. No tocante às dízimas do gado, ali era do fruto da terra. Aqui é do gado. E do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor,
o dízimo será santo ao Senhor. Então vamos falar agora de separar o quê? Animais. Você tinha 20 cabras, 10% dessas 20 cabras são 2 cabras. Essas 2 não são mais suas, essas são do Senhor. Ok? Chegaram até aqui comigo? E é santo. A palavra santificar, separar. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas se de algum modo o trocar, um ou outro serão santos, não serão resgatados. Uma vez consagrado ao Senhor, é do Senhor. E acabou. Verso 34. São estes os mandamentos que o Senhor, aqui Yahvé, né, ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Ordem, não é sugestão. Ok? Todo mundo chegou até aqui? Do que se dizimava então, irmãos? Do que Israel tinha: gado e colheita, só. Mas, pastor, nesse caso aí, Avança aí para mim. quando se separa os 10% do Senhor, daquele animais, dos cereais, é o melhor deles. Ele diz assim. Ali não parece tão exigente, né? Quanto a qualidade. Porque lá na frente. Deus vai cobrar. Mais à frente Deus vai cobrar. Pois é, ele não quer um animal assim. Cego, coxo. Aí não está dizendo assim. Aqui não. Mas mais à frente Deus vai cobrar uma certa perfeição da oferta. É a perfeição da lei, é isso também. Oi? Vai ser a perfeição da lei. Eu acho que Deus estava sendo menos exigente com o povo que tinha pouco. Na verdade, Israel não é um país, uma nação rica. Vivia de gado e vivendo de colheita. Mas era próspera, porque Se tornou próspero nos tempos do rei Davi. Rei Davi e Salomão. Nós estamos aqui lá saindo do deserto, do Sinai. mesmo assim satisfazia. Eu acho que as primeiras gerações não eram tão prósperas. Entenderam? Lembra que eu falei na semana passada que para construir o tabernáculo do deserto, os egípcios deram riquezas para o povo de Israel? Ouro, prata, porque era para construir o templo. Isso não quer dizer que os israelitas que eram escravos do Egito eram ricos. Eles não eram ricos. Eles foram abastecidos sobrenaturalmente por Deus. E quem mandaria um povo expulso da sua terra e daria a indenização com ouro e prata e coisas preciosas? A mão de Deus. Ali foi a mão de Deus que fez os egípcios darem um pouco da sua riqueza para Israel. Pastor, tem que ver o seguinte: quando eles estavam estabelecendo todas essas ordens, leis, estatutos e ordenanças, eles estavam no deserto. Então, no deserto, ele não plantava, não podia fazer nada. Quando ele entra na terra prometida, cessa tudo isso, porque aí ele tem que trabalhar. Há uma transição de gerações ali. Então, se a gente vê uma diferença de cobrar se o animal é muito bom ou se não é muito bom, aqui é bem no começo da história. Provavelmente porque estava limitado. Estava limitado. Vai passar séculos do povo já na terra de Canaã, né? Aí sim, talvez tenha crescido em produção e muita gente tenha ficado rica. Mas aqui estamos no começo da história. Amém? Tem que levar em consideração essa linha do tempo, né? E como Exigir os animais de todo israelita, né? De todo israelita. Mas tem aspectos que eu não vou entrar agora aqui, irmãos. Eu estava estudando em casa e pensando que havia uma proteção divina sobre Israel naquele período. Ok? Deus havia prometido que nenhum animal seria estéril. Então tem um sobrenatural incidindo para que os animais saiam bons. Estão entendendo o que o pastor está falando? Ah, pastor, como é que é isso? É o mesmo sobrenatural que fez o povo andar 40 anos e a roupa não desgastou. Isso é sobrenatural. Qual roupa que você tem 40 anos? No seu armário. Qual é a roupa que você tem que durou 40 anos depois de tanta lavada? Pastor, estava meditando sobre isso, eu estava pensando sobre isso. Isso aí não é uma boa pregação, né? Eu estava aqui no shopping para comprar uma sapato. Sobrenatural.
Qual sapato teu tem 40 anos com a sola inteirinha? Quanto tempo dura a sola do seu sapato? Troca de número. Quanto tempo dura em média o seu sapato? Depois de andar bastante. 10 anos? 15, se você for muito andar pouco. 40 anos dura uma sola de sapato, irmão? Existe um sobrenatural sobre Israel nesse período. Existem promessas sobre o gado, porque o gado não seja estéril. Então vamos imaginar, baseado no princípio desse sobrenatural, que os animais já saíram direitinho. Teve um sobrenatural aí que prosperou Jacó. Exatamente. Ele acabou ganhando mais ovelha. Ali é a mão de Deus incidindo. Mas isso aí dá um pano para a mão, que é uma outra pregação, que não é o caso agora. Amém? É que você questionou a qualidade da oferta, eu tive que entrar nesse mérito. Mas a questão é, aqui não a qualidade, mas a quantidade exigida. Até a construção do segundo templo teve Deus fazendo no coração de Ciro falar a outros reis que servissem madeira. Isso aí é Deus movendo os homens, né? É Deus movendo os homens. Mas vamos ser técnicos aqui, nós estamos estudando tecnicamente. Tecnicamente olhando, qual é a exigência de Deus para o povo de Israel? Para separar quanto? 10%. A dízima. Está até flexionado no feminino, né? A dízima. Não diz o dízimo. A 10ª parte. Ok? De forma peculiar, os dízimos de Israel tinham a função básica: sustentar o sumo sacerdote, sua casa e toda a tribo de Levi. Para que era separado o dízimo? Para sustentar quem? Sacerdote e a tribo de Levi. Ok? A sua casa, porque sacerdote não tinha só filho homem servindo no templo, não, tinha filhas de mulheres também. Era a família do sacerdote, tinha uma esposa, tinha filho. Os homens serviam no santuário, mas a mulher do sacerdote não. As filhas do sacerdote não. Mas elas eram alimentadas com o dízimo que era dado ao sacerdote. Ok? Muito bem. Que serviam ministrando ofícios santos, sacerdotais, no santuário. Como não tiveram direito à terra como herança, Deus os compensou com as ofertas dos dízimos das outras 11 tribos. Os levitas não tinham condições de lavrar a terra ou cuidar de gados, vivendo exclusivamente para o serviço do Senhor Deus de forma contínua. Nada mais justo. Era um povo separado só para manutenção do culto no templo. Como é que eles iam gastar tempo, uma jornada de 8 horas no campo, lavrando? Tem que cuidar ainda Não era possível, porque os sacrifícios eram diários. E os sacrifícios começavam numa certa hora da manhã e até a noite. Era impossível para eles fazerem dupla jornada. Então Deus separa a tribo de Levi e os sacerdotes exclusivamente para ficar no serviço do culto, do santuário, recebendo do povo, né, os sacrifícios, matando os animais, que era a tribo de Levi que matava os animais. Viviam 24 horas para isso. Os cantores também já no templo de Davi, eles moravam junto ao templo, eles viviam exclusivamente para servir. Isso daí também que Paulo falava, né? Quem prega o evangelho, que vive é o mesmo princípio. Vamos ver isso na aula da lição 3. Próxima lição. Mas é o mesmo princípio. Vamos lá, Números 18, 20 a 32. Leia a voz alta para te narrar. Vamos lá? Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Os filhos de Levi têm todos os dízimos
em Israel por herança. Para quem foi dado os dízimos de Israel? Para a tribo de Levi. Pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. É uma compensação, porque eles não tiveram nem direito de herdar posses de terra que passassem para os seus herdeiros, sem herança. A herança deles era servir ao Senhor. Sendo assim, já que não podiam trabalhar, nem plantar e colher, nem cuidar de gado, cuidavam só do Senhor, o Senhor deu a incumbência aos outros filhos de Israel, às outras tribos. Vocês vão separar o dízimo e vão entregar para os levitas. Amém? Vejo muito erro, muita distorção no dia de hoje, vou falar isso melhor na próxima lição, de chamar todo mundo de levita. Levita da tribo de Levi. Você não é levita. Não importa qual função que você faça na igreja, você não é levita. É uma má adequação, né? É uma imprecisão. Eu canto no louvor, então sou levita. Não, não é levita. Você é da tribo de Levi? Não, você não é levita. Você é levita, você flutua. Se você flutuar, você é um levita. Se você não flutua, você não é levita. Entendeu? Levitar é uma capacidade que nós não temos. Avança para mim. Vamos ler aqui. Também falarás aos levitas, a tribo de Levi, e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Presta atenção, que tem malandro que vai aproveitar desse texto aí para se dar bem. Dízimo dos dízimos. Eita, agora complicou. Outro dízimo. 10%, 10%. Como é que é isso? Como é que isso funcionava? Vamos ver para quem era o dízimo dos dízimos. Está no texto, verso 27, vamos lá. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta, como se fosse cereal de eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos, que recebeste dos filhos de Israel, e deles darei oferta ao Senhor. Para quem? Arão, o sacerdote. Então vamos lá. Todas as outras tribos pegavam da sua colheita, do seu gado, separavam da sua parte, davam na mão dos levitas. Era a orientação, era o direito dos levitas. Dízimo, só o dízimo. Os levitas também separavam o dízimo do que receberam do dízimo da Israel. Por que eles também separavam o dízimo? Eles não só se abasteciam do dízimo, eles também ofertavam uma parte do que eles receberam. Agora não é do pastor. Você vai ver na próxima semana. Não faça uma transposição cultural imediata. Nós estamos aqui no sacerdócio levítico. Daqui a pouco vai inventar que eu estou pedindo o dízimo do dízimo de vocês. Pelo amor do santo Deus, eu estou explicando corretamente. Não põe a carroça na frente dos bois. Isso dá confusão. Vocês entenderam como funcionava? Eu era da tribo de Judá. Eu vinha com o meu dízimo e entregava na mão de um levita. O levita recebia um cabritinho, recebiam os cereais para sustento dos levitas. Eles vão comer, eles não podem plantar, eles têm que comer o produto já pronto. Esse levita não ficava só feliz, ganhei um carneiro, maravilha, ganhei um monte de produto, maravilha. Ele também tinha que ofertar. Todo mundo chegou até aqui? Agora o levita abastecido daquilo que recebeu de Israel também tirava o dízimo do recebido de Israel, das outras tribos. Essa parte que os levitas separavam e entregavam para a família do sumo sacerdote. Esse é o dízimo dos dízimos. Todo mundo entendeu essa dinâmica?
Pastor, essa comparação é com o que o Júlio está falando. Eu não quero que vocês avancem para a aula da semana que vem. Não. Essa comparação aí. Só estou semana que vem, não, na outra semana, daqui a 2 semanas. Não é isso, não. Dizendo em relação que o pastor também tem que dar, porque ele recebe. Sim. É exatamente o que eu estou falando. Quando nós chegarmos na lição que fala sobre os sustentados da obra, que vai ter uma lição só sobre isso, a gente esmiuça esse detalhe. Já entenderam? Vocês já entenderam? Estamos aqui no contexto histórico. Tá. Eu só estou falando para vocês não botarem o bonde na frente, né? Como é que se diz? A gíria? A carroça na frente do bonde. Chega devagar, né? O bonde na carroça. Aonde nós paramos? Eu falei que é para Arão, sacerdote. Verso 30. Portanto, lhes dirás: quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, aqui agora se exigiu uma qualidade, né? O restante destes, como se fosse produto da era, produto do lagar, se contará ao levita. Tem a parte do levita e tem a parte separada do sacerdote. Comê-lo-eis, aqui comendo o dízimo, ó. O dízimo era sustento. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é a vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Isso era para os levitas. Ok? Avança aí para mim. Deus fez um sistema tributário interessante. Na verdade, agora vem a descoberta. Havia 3 dízimos. Tem gente que conta até 5 com o dízimo dos dízimos. Os dízimos eram variados também, não tanto quanto as ofertas, mas eram variados. A lei prescrevia ao menos 3 dízimos para todos os israelitas. Um dízimo dos levitas, esse que nós acabamos de falar aqui. O dízimo comum era dado na mão dos levitas. Ok? Está lá a referência. O dízimo das festas anuais do Senhor. Lembra que quando chega na festa dos anuais tem que ir a Jerusalém? Aí também se separava uma oferta, um dízimo. E um terceiro dízimo, presta atenção, esse era trienal, de 3 em 3 anos. Não era anual, era de 3 em 3 anos. Esse dízimo trienal era o dízimo da caridade, para abençoar os pobres. Ainda tinha o dízimo para abençoar os pobres. Vi um vídeo moderno, atual, né, sobre Israel, entrevistando lá o rabino que falava português, que lá em Israel ele mostrou a caixinha do lado de fora da sinagoga lá de Israel, tem a caixinha com um gasofilaço na parede assim, para você colocar as importâncias dos dízimos. Então, lá em Israel ainda se separa dízimo. Só que dá importância, dinheiro, né? Envelope, cheque, dinheiro. E tem um outro buraquinho aqui que é o dízimo dos pobres. Então eles dão o dízimo normal da lei e dão o dízimo esse trienal para os pobres. Só que eles não fazem de maneira trienal, eles fazem espontâneo. Quem quiser dar o dízimo espontâneo. Uma das maneiras de abençoar os pobres é sustentar uma família mais menos favorecida. Mas é um dízimo diferente do dízimo tradicional. Então havia uma modalidade diferente de dízimos. Todo mundo chegou até aqui comigo? Esse dízimo trienal era para dar as viúvas, os órfãos estrangeiros. Não era levado ao santuário. O dízimo da caridade não era dado ao santuário. Aí era a administração do ofertante. Vejo muita confusão no meio do povo de Deus sobre isso. Não é? Muita confusão. Tem gente que pensa assim: eu não estou mais obrigado a dar dízimo. Correto? Eu vou dar a oferta. Muito bem. Mas a oferta não teria uma função? Ou você deve dar a oferta do seu bel prazer, como você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer, quando você quiser. Como é que funciona isso? Tem gente que troca o ofertar na casa do Senhor, por exemplo, para fazer caridade. A caridade aqui é separada da oferta que é dada a Deus. Entendeu? Não uma permuta, não uma troca.
Se eu der oferta para caridade, já dei a minha oferta para Deus. Não é isso que a lei exigia. Não estão entendendo? Não confunda. Há confusão. A pessoa acha, fazendo caridade, estou dando dia, estou dando a minha oferta para Deus. Não. Caridade, oferta para Deus, oferta para Deus. A caridade é uma obra à parte. Isso. Mas tem gente que unifica. Se eu der caridade, já dei meu dízimo, já dei minha oferta. Tem muita verdade. Apesar que a pessoa vai ser abençoada também. Claro, mas é mais uma modalidade de oferta. E não é uma barganha. Não é uma barganha, tem bênção. Mas é mais uma, não a única. É verdade. É isso que eu estou querendo especificar aqui. Diga, irmão. Estou falando que eu já vi, pego o meu dízimo, uns 10%, não levo a casa da pessoa e faço a caridade como você falou. É isso que eu estou falando, é uma adaptação. Mas eu estou mostrando que os princípios das ofertas não eram esses. E nós estamos aqui falando só de dízimo. Eu falei que sobre oferta tem outro estudo longo pra caramba, com várias modalidades diferentes de oferta. Eu estou aqui restrito a dízimo nessa lição. Mesmo o dízimo tinha mais de um. É isso que eu estou falando. Conseguiram compreender aqui? Vamos lá. Quem levantou a mão? Ele também tinha levantado a mão, tinha? Pode falar, Isaac. Aqui o senhor está falando sobre o dízimo no tempo da lei. Isso. Agora o senhor propôs sempre a respeito da oferta. Mas a diferença entre a oferta e um ponto. Hoje nós vamos chegar no final dessa lição. Não, acho que está numa confusão. Agora é outra coisa. Respeito. Não, eu não confundi ninguém. Estou falando que pessoas confundem. Pessoas confundem achando que fazendo caridade já deu o que Deus quer. É isso que eu falei. Aqui, quando o senhor falou em Deuteronômio 26, 12, 14, que de 3 em 3 anos, os ofertantes, eles levavam até a viúva e os outros estrangeiros. Isso era uma oferta extra. Mas não eram os levitas que faziam isso, era o próprio ofertante que fazia isso. O próprio ofertante, todo o povo de Israel. Então, aí é para todo o povo de Israel. O dízimo dos levitas é uma coisa, o dízimo trianual para os pobres é outra coisa. Quem administrava isso era o próprio ofertante. Isso. Vamos, agora respeito à oferta. Nesse tempo do Novo Testamento, eu sei que estou. Você está se antecipando, porque não chegamos no Novo Testamento. Eu quero dar uma. Como você está colocando, você está colocando. Como que fica a respeito de nós, como igreja, abençoar esses viúvos, esses órfãos? Jesus disse assim: os pobres sempre tereis convosco. Foi isso que Jesus disse. Estou falando da igreja unificadora, sempre filhos do rei. Sim, estou falando de Jesus orientando a igreja. Nós abençoamos os pobres sempre tereis convosco. Fazer caridade é contínuo. Não, tudo bem, eu estou querendo. Não é lei. Eu estou falando que isso aqui é cobrado na lei. Ainda não saiu da lei. Não estou falando da lei, eu só estou perguntando ao Senhor a respeito disso. Que é algo que vem no meu coração. Sim. Veja bem, eu acabei de dar uma resposta para você que Jesus disse. O que ele disse? Eu entendo que Jesus disse. Os pobres sempre tereis convosco. Tem que fazer caridade. Mas nós, a igreja, que recebemos, somos nós, trazemos o dízimo até o altar. E eu digo, por que se a igreja que recebe esse dízimo não abençoa os viúvos e os órfãos lá fora? É isso que eu estou querendo dizer. Isso está certo. A direcionar para os órfãos. Ao colocar nesse aspecto, assim, nessa situação. Sim, nós vamos chegar nisso quando chegar no final da lição. Posso fazer uma pergunta? Deve. Deuteronômio 12, ele fala que eles traziam esses dízimos aos levitas também. Está dizendo aqui que eles traziam aos levitas. Não era só os viúvos, os órfãos, esse triângulo. Também. Aí diz assim: não vos esqueçais dos levitas. Não é isso que está no teu atento assim, no texto? Eu posso só começar aqui? Está dizendo assim: e não vos esqueçais dos levitas? Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe. Messe, a separação da messe. Messe do ano. Terceiro, que é dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. E lê mais um pouquinho aí à frente. Para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Darás perante ao Senhor teu Deus. Tirei da minha casa o que é consagrado e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado.
nada transgredir dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Então, porque nesse ponto aí está juntando todas as ofertas. Mesmo entregando aos levitas, não é só aos levitas. Deus está sendo muito específico. Certo? Primeiro ele diz: traga todas as ofertas dos seus dízimos para os levitas. Depois Deus especificou mais assim centradamente nos sacerdotes. Os levitas têm que dar para os sacerdotes. No ano trienal, além das ofertas que vocês dão aos levitas, agora inclui, só no ano trienal, tem na lei, inclua órfãos, viúvas e pobres. Não é excludente, não é que só dá só para o levita. Além do que você dá para o levita, tem que dar também para os órfãos, viúvas e pobres. Isso não faz o menor sentido agora na nova aliança. Entendo o que está sendo dito aí. Era uma regra para o povo de Israel que tinha que ser cumprida à risca e dentro de datas específicas. A cada 3 anos. Lembre-se que havia outras regras, como a época do jubileu, que dispersava os escravos a cada 50 anos. Essas regras de tempo era para a lei, para o povo de Israel. Entenderam? Por exemplo, a cada 7 anos, a terra descansava um ano. Não podia colher nem plantar. Isso é específico para o povo de Israel. Você não pode pegar essa pausa de um ano e adaptar para a igreja. Dá para adaptar? Eu vou trabalhar 7 anos e vou parar o ano inteiro trabalhar, você vai passar fome. Pastor, é porque até... É uma cultura e uma aplicação específica para o povo de Israel. Pastor, é porque até Deus, a gente tem que entender que Deus, ele se preocupava também com aquela camada menos favorecida dentro do povo. Sim. Então, até na colheita, Deus ordenava que deixasse uma parte. Os rabiscos do povo. Ruth foi lá pegar os rabiscos. Isso é uma lei. Isso era zelo de Deus. Mas vamos lá, vamos avançar. Você pode avançar para mim? Vamos entender um pouquinho o pensamento de Deus. Por que Deus é tão específico nessas leis, e obrigações, e tributo, e bota um dízimo em cima do outro? Se você estudar, os israelitas às vezes davam por ano, não é um décimo só, não, eles davam mais de 20% da sua renda. Mas por que tanta exigência? Porque se não fosse assim, os pobres ficariam desfavorecidos. Os levitas que só trabalham no tempo ficariam desfavorecidos. E houve períodos na história de Israel que eles abandonaram isso. Sabe o que aconteceu? Está na sua Bíblia, isso é da próxima lição. Os levitas foram procurar outro ganho e abandonaram o templo do Senhor. Se Israel parou de sustentá-los, como é que eles iam sobreviver? Correram atrás. E o templo foi deixado de lado. Isso é um contexto cultural específico para Israel, para toda aquela regra de ofertas para Israel, fazendo o povo deixar de ser avarento. Entendeu? Se fosse hoje, ia complicar pra caramba pra gente, não ia? Tem que contar 3 anos para dar oferta específica, começar a separar já para o triênio, para dar para os órfãos e a viúva. Não é assim. Hoje é outro contexto. Até hoje os judeus se ajudam. Então nós estamos falando aqui de um contexto da lei para educar um povo a não ser avarento, a ser abençoador. O propósito de Deus é esse. Amém? As regras da lei eram para forjar consciência e educar o povo de Israel. Para garantir também que o povo de Deus, que os levitas tivessem sustento, senão eles morriam de fome, ou então iam correr atrás, abandonando o sacerdócio. É simples assim. A questão de Malaquias 3,10, que muitos usam para oprimir o povo de Deus. Vocês nunca me viram aqui pregar esse Malaquias 3,10, já me viram? Eu não me lembro, estou aqui há 15 anos na frente da igreja, eu não me lembro de ter colocado o dedo na face de vocês e dizer, ó, tem que dar, senão você é maldito, você é ladrão. Vocês já me viram fazer isso alguma vez? Eu não me lembro. Se fiz, peço perdão, eu estava na loucura, na ignorância. Um ou outro. A regra para Israel é para Israel, histórico. Os princípios não.
aprende princípios. Quando você entender essa que eu acabei de falar agora. Você olha para uma regra e aprende princípio. Qual é a intenção de Deus? Princípio. Mas a regra específica foi para Israel. Com os detalhamentos e com aquela ordenança de cumprir. Onde tem lei, pressupõe punição, castigo. Pode se entender? A palavra do Senhor diz assim: onde não há lei, não há transgressão. Ponto. Onde não há lei, não há transgressão. Eu sempre exemplifico assim: você tem lá o seu canteiro lá na sua frente da sua casa, seu gramado. Se você não botar a plaquinha lá, não pise na grama, e todo mundo pisar, você não sinalizou nada, não tem lei, todo mundo está pisando. A lei, ela impõe a regra e impõe a punição inerente à transgressão da regra. Onde não há lei, não há transgressão. Compreenderam? Então Israel precisava de leis. E na pressuposição da quebra da lei havia cobrança de Deus. Malaquias 3:10 é esse sentido. Vamos lá, muita controvérsia sobre a condenação dos negligentes nos dízimos e nas ofertas. O contexto imediato prova que a exigência foi feita ao povo de Israel, que desamparou os levitas. Nesse período tinham desamparado os levitas, pararam de dar a oferta dos levitas, prejudicando os trabalhos do templo. Contudo, há um princípio ligado à providência de Deus quando cumprida a obediência da lei. Leia Malaquias 3, vamos ler aqui rapidinho, vamos lá. Desde os dias que vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Em que precisamos nos converter? Essa geração já estava insensível e nem lembrava mais que estava transgredindo. Aí Deus vai ser direto com aquela geração. Vamos lá. Roubará um homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Lembrando que dízimos tem vários, e lembrando que ofertas tinham várias ofertas. Aqui está sintetizado: nos dízimos e nas ofertas. Por que Deus teve que clarear para aquela geração de israelitas o que eles estavam transgredindo? Porque eles nem pensavam que estavam transgredindo mais. Tinham desabituado, se esqueceram do que a lei estava bem detalhada e especificando. Avança aí para mim, vamos lá. Daquela geração que transgrediu a lei, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Esse é o diagnóstico de Deus para aquela época. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Qual casa? Qual casa de Deus? O santuário, onde era o tabernáculo, onde era centralizado. É difícil, né, entender isso? Não, né? E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deus está dando uma promessa para aquele povo. Como é pregado isso nos cultos, trazendo para cá? Adaptam para a igreja. Mas era um povo que tinha negligenciado a lei, os estatutos. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aonde a bênção ia alcançar? Fruto da terra, que é a base da colheita de Israel. Aqui, ó, vide no campo. Então preste atenção, um contexto específico para Israel.
A igreja tende a espiritualizar as coisas, então criamos o demônio devorador, o demônio migrador, o demônio cortador. Não é isto que estava acontecendo naquela época. Estão entendendo? Uma leitura simples, objetiva e contextualizada do texto mostra que era para uma geração de Israel. E o tal do devorador, migrador e etc. são gafanhotos. Praga de gafanhoto. Eis aqui o demônio devorador. Tira dessa. Claro que para um povo que depende do cultivo e de colher, se tiver um enxame de gafanhoto, acaba com tudo. Em poucos dias, acaba com tudo. Teve um episódio, né? Nós tivemos há pouco tempo aí uma ameaça da Argentina. Veio lá da África. Teve um nuvem de gafanhoto que quase transmigrou lá da África. Ela passou pela Argentina, né? Pensava-se que ia atravessar o Oceano Atlântico e ia dar no Brasil. Deus livrou. Graças a Deus. Porque quando essa enxame de gafanhotos chega, essa nuvem de milhões de gafanhotos, acaba com a produção do campo. Comem tudo. Aí os evangelhos espiritualizam e criam o demônio migrador, o demônio cortador. Oh, meu Deus do céu! Isso é terrorismo. E chama o crente de ladrão e por aí vai. Avança aí para mim. O pior é quando diz que não vai para o céu, né? É triste isso. Até aqui, todo mundo chegou. Tudo estava circunscrito à lei de Moisés? Estava. Fazer a transição? Existe uma transição. O que Jesus disse a respeito dos dízimos? E por que Jesus falou a respeito de dízimo? No tempo em que Jesus esteve entre os judeus, o Senhor cumpriu a lei mosaica. Correto ou não correto? Jesus cumpriu a palavra? Cumpriu a lei de Moisés? Toda. Ele não transgrediu um artigo da lei sequer, então ele seria pecador. Ele veio para cumprir. Se você disser que Jesus não cumpriu a lei de Moisés, ele transgrediu, ele é pecador, não sei, vai ser salvador. Não teve nenhum pecado. A repreensão do Filho de Deus não foi a prática do dizimar, rigorosamente, e sim sobre a hipocrisia religiosa e falha nos outros aspectos relativos ao amor e misericórdia. No tempo que Jesus estava na terra, estava vigente ainda o santuário? Estava. Haviam levitas? Havia. Tudo estava em funcionamento como sempre foi na antiga aliança. Jesus viveu dentro das normas da lei. Ele vai fazer a transição para a igreja, mas ele viveu a lei. Ou não é? Por isso, ele não condena os judeus por estarem dando dízimo, os fariseus. Isso não é uma prática condenável, ele estaria indo de encontro à lei. Ele condena outra coisa, porque ainda estava em vigor a lei dos dízimos e ofertas. Lei. Ele condena a hipocrisia religiosa, a falta de misericórdia, a falta de amor. Mateus 23, 23, vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dás o dízimo da hortelã, que é colhido, e do coentro, e do cominho, tudo hortaliças. E tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas. Fazer o quê? Dar o dízimo, a oferta e tudo que estavam dando. Senão seria transgredir a lei, sem omitir aquelas quais? A misericórdia. Entenderam?
Jesus vive a lei ainda. Jesus vive a lei ainda. Por isso ele não foi contra dar os dízimos e as ofertas, porque está em vigor a lei. Enquanto o templo ficou de pé, os judeus debaixo da lei entregavam seus dízimos e ofertas dentro do sistema levítico. Quando é que o templo deixou de existir? Quando foi derrubado. Que ano que foi? Vocês sabem disso? 70 depois de Cristo. Cerca de 36 anos depois de Jesus subiu ao céu, derrubaram o templo. Acabou. Acabou. Ali se consumou um ciclo. Não tinha mais como ofertar no templo. Israel foi dispersado para toda parte do mundo, descentralizou, e a igreja vive uma outra modalidade. Senão também não conseguiríamos dar o que Deus pediu, porque tem que ser no tempo, não tem mais tempo. Mudou o sistema. Mudou o sistema. Amém? Entenderam? Jesus não invalida o dízimo e as ofertas enquanto ainda existia o templo. Todo mundo entendeu isso? O irmão André tinha falado uma coisa que eu pulei, acabei pulando, sobre essa questão havia uma modalidade de dízimo, de dizimar da oferta, em que a pessoa vendia o seu produto que estava longe do templo. E ali ele cambiava para dinheiro. Na sua Bíblia está escrito dinheiro. Pastor, tinha dinheiro? Não. Não é necessariamente dinheiro, é ciclos. A ideia de pesos de minério precioso, prata ou ouro. Então você tinha uma colheita no campo. Quanto se dava em prata? Se dava tantos ciclos de prata. Como você ia carregar uma carroça com um monte de produto longe pra caramba, ia ficar muito custoso. Você vendia aquela produção, fazia um câmbio. Você vendia a produção, você levava só um saquetelzinho de prata. Quando chegasse lá perto de onde você vai ofertar, você trocava de novo pelos alimentos, comprava de novo os alimentos, para ofertar direitinho conforme a lei. Era o câmbio. É só por causa do traslado. Aí entrava o que estava na sua Bíblia escrito dinheiro, mas não era dinheiro. Então, o que eu acho interessante nessa passagem, porque a parte da questão do valor financeiro, que é o ouro e a prata, eu não pedi o ouro e a prata, eu queria o quê? Do campo. O que supria os levíticos, as Sim. pessoas, os órfãos, necessitados. Suprimento. Suprimento. Eles separados. Era um Valor monetário não, era suprimento. Isso ficou bem estabelecido em tudo que estudamos até aqui, até chegar em Malaquias, né? Mas voltava a falar esse detalhe. Avança para mim. Os cristãos estão debaixo da lei nos dízimos e nas ofertas? Nós estamos debaixo da lei? Essa é a grande questão, né, irmãos? Se estivesse, nós estamos falhando. Muito. Estamos devendo muito para Deus. Os cristãos estão debaixo da lei? A lei regulamentava tudo isso para o povo de Israel. Enquanto o tempo estava de pé, Jesus não invalidou a lei. Mas depois acabou o templo. E os cristãos passaram a dar o quê? Ofertas. Presta atenção. Esse é um ponto importante para o entendimento. Haja visto que os cristãos da nova aliança não estão presos a leis rituais. Os rituais da antiga aliança a gente não faz, ou faz? A gente imola animais, a gente traz para o Senhor oferta de cereais e plantação. Alguém aqui é agricultor? Tem fazenda, horta, alguma coisa? Tem várias passagens falando sobre isso. O próprio apóstolo Paulo, conhecedor intrínseco da lei, profundo da lei, ele faz a transição para a igreja. Ok? Logo, a observância legalista dos pormenores da lei do dízimo e das ofertas não pode ser cobrada aos cristãos. Até porque não há mais um tempo central para levar o gado ou a colheita. Gálatas 2,16, vamos ler? Sabendo
o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Isso foi até dito também na mensagem de domingo. Paulo ali não está combatendo fazer obras, está combatendo obras da lei, o que regulamentava as leis para Israel. Em Cristo, nós somos transgressores da lei? Não. Jesus resumiu tudo a 2 preceitos. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Cumprindo isso, ele cumpriu toda a lei. Toda a lei. Amém? Não podemos transgredir algo do que fomos isentados em Cristo. Senão, temos que guardar toda a lei. Quem quiser guardar preceitos da lei, da prática da lei, terá que guardá-la toda. Não é a sua bela escolha. Eu escolho, esse aqui eu achei bacana que seria da lei, vou fazer assim conforme manda a lei aqui. E não fizer o resto, você está transgredindo. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você cumpre a lei. Você deveria cumprir a lei, né? Parece mais fácil para nós cristãos, não parece? Só parece. Avança com isso. Parece que nós vamos tirar uma grande carga tributária de nossos ombros. Então, se não há imposição na lei aos cristãos, estão isentos de ofertar? Estão livres de dar mínimas importâncias inferiores aos dízimos, por exemplo? Os cristãos são estimulados a ofertarem com generosidade e liberalidade, tomando como referência a igreja inaugural em Jerusalém. As ofertas não se limitavam à 10ª parte, antes eram integrais. Barnabé deu o produto da venda, 100%. Atos 4:34. Vamos ver se é mais fácil na era da igreja do que era na lei, nesse quesito de ofertar. Agora vamos ver uma mudança radical. Amém? Barnabé era judeu. Então conhecia perfeitamente todas as normas das várias modalidades de ofertas e dízimos. Mas quando a igreja inaugurou-se na terra, ele não foi movido a dar o dízimo. Agora vamos ler o que está escrito, irmãos? Bem claro. Atos 4:34 até o verso 37. Vamos lá? Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas. Não está falando aqui de colheita e nem de gado. Está falando de propriedade. Terras ou casas, vendendo-as, traziam o quê? Valor correspondente. Quanto foi a venda desta casa? 50 mil? É um casebre, é um cubículo, né? 200 mil. Quanto que eles traziam para ofertar? 200 mil. Valor correspondente. Eu acho que ficou pior agora na nova aliança. Você está agarrado aí a lei que não pode ter 10? Camaradas, estão integral. Oferta voluntária, sem regulamentação, sem época específica. Oferta voluntária, sem lei, sem cobrança, sem punição. É muito diferente a nova aliança nesse sentido. Mas foi isso que o Jesus falou para o jovem rico. Ali foi um teste, né? Quem levantou a mão, Isaac? Fala agora. Aí, quando eles levavam a oferta total, né? Era porque naquele começo da igreja,
cristãos do caminho, eles compartilhavam entre si e se sustentavam, pastor. Tudo. Agora é totalmente diferente no nosso contexto, sendo que... É difícil para a gente nesse contexto. Não é? Não nos sustenta a dar o nosso melhor. Não é verdade? Sim, desde o seu melhor, seja integral. Aqui é uma liberdade de você dar somente 10%. Então por que nós cobramos 10% da igreja? Oi? Por que cobramos 10%? Mas quem cobra? Ninguém cobra, não, cara. Alguém cobra 10% da igreja aqui? Bom, Ou é um princípio já vivido na religiosidade? mas justamente estou falando, se realmente Há cobrança de 10% aqui na igreja? Pastor, eu digo cobrança porque é o que pertence a Deus. Não, mas aí é um preceito na sua mente, que você já estabeleceu. Você está falando que a igreja cobra 10%. A igreja cobra 10%. Uma vez na internet, um varão escreveu lá no nosso canal lá na internet: pastor, você cobra os 10% dos seus ovelhas? Eu falei: não, irmão. Eu cobro 10% de vocês? Isso é uma tradição. Isso é uma tradição. Isso não é prática e norma dessa igreja. Amém? Agora estamos no Novo Testamento. No Novo Testamento, Barnabé trouxe dízimo? Não. Ele trouxe oferta. A oferta foi 10% do que ele vendeu do produto? Não. Ele pegou o produto integral e deu integral. Seja isso uma propriedade custando 200 mil, seja isso uma bicicleta, um patins, que custa R$50. Eu quero que vocês percebam que o que era doado não era dizimado. Era ofertado. Nesse caso, porque ele propôs no coração dele da integral. Ele poderia dizer: não, eu estou vendendo a minha propriedade. E vou dar só 25%. E ele não teria pecado. Ele propôs no coração dele da integral. Sim. Mas ele poderia ter vendido a propriedade dele e dar uma parte. Quanto ele quisesse. Quando ele quisesse. Não há regulamentação da oferta. Como fica na linha desafio nessa questão? O problema de Ananias e Safira não foi... Peraí, ele me perguntou a mim. O problema de Ananias e Safira não foi o valor, foi a mentira. Eles estão conflitados com a questão. Não foi valor. Ali a repreensão não foi valor, foi mentira. Mentira que matou eles, não foi valor. Não importa quanto eles trabalharam. Mentir contra a autoridade. Isso. A mentira que foi revelada pelo Espírito Santo foi a transgressão, não o valor. A mentira. Vamos lá, vamos estabelecer o princípio aqui para finalizar. Trazia os valores correspondentes. Então, o valor integral do que deram, segundo a sua vontade. Não há imposição de valor. E depositavam aos pés dos apóstolos, que é uma centralização para os líderes da igreja inicial, correto? E então se distribui a cada um à medida que alguém tinha necessidade. José, que os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, e ele era levita, hein? Detalhe interessante, natural do Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço. Sendo levita, ele entendia perfeitamente o que é dízimo. Ele não trouxe dízimo daquilo que vendeu, ele trouxe o preço integral e depositou aos pés dos apóstolos. Aí Ananias e Safira acharam bacana. Olha, quem entregou essas importâncias aí, como é que foi exaltado, né? Ficou bem com a fita. Vamos fazer de conta que a gente está entregando tudo. Aí foi a tentativa de enganar que condenou eles, não o valor. Pedro diz: estando nas tuas mãos, era teu. Quem está te obrigando a dar? É teu. É teu. Você quer dar, mas tem que enganar não pode. Amém, querido? Entenderam? Avança aí para mim. O apóstolo Paulo, falando da coleta de oferta para as igrejas mais pobres, destaca que há uma proporção nas ofertas que funciona como uma lei espiritual. Presta muita atenção. Eu acabei de usar a palavra lei espiritual. A lei não é a lei de Moisés. Um princípio espiritual.
de semeadura e colheita, que faz prosperar o ofertante abençoador. Agora presta atenção, como saindo do rigor da lei e passando para um princípio espiritual que abençoa. Ok? Por que tem esse princípio espiritual aqui? Porque eu incentivo a dar a oferta com generosidade. Porque quando alguns cristãos descobrem que não estão mais debaixo da lei do dízimo, resolvem que vão dar qualquer coisa. Aí é outro extremo. Tem cristão que se acha isento. Diz assim, já que eu não estou mais na lei do dízimo, eu dou o que eu quiser, quando eu quiser, se eu quiser dar. Aí é outro extremo. Realmente não tem lei regulamentando a sua oferta na nova aliança. Isso quer dizer que você fica isento de colaborar? De ofertar? Se o fizer, tem um preceito divino que vai incidir sobre você. É isso que eu vou mostrar agora. Que não é a lei, mas um preceito divino. Uma promessa de Deus, uma lei espiritual. Vamos aplicar isso no nosso entendimento? Vamos lá? Paulo diz assim, 2 Coríntios 8, de 1 a 4, 9, de 1 a 14. Vamos ler junto, pode terminar, vamos lá. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porquanto julguei conveniente recomendar aos irmãos que lhe precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva. Isso aqui é a oferta. Paulo mandou alguns irmãos ir na frente, antes que ele chegasse, já vai preparando, já separando as dádivas, as ofertas, já anunciaram, para que esteja pronta, como expressão de generosidade e não de avareza. Ok? Oferta sem regra do valor quantitativo. Mas para combater a avareza, para combater aquele que diz, beleza, não estou mais na lei de Moisés, não vou dar nada. Eu não estou afim de dar nada, não vou dar nada. Aí você entra na avareza. Aí Paulo vai aplicar um princípio espiritual que norteia a igreja neotestamentária. Vamos lá? E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará ou colherá. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará ou colherá. Aqui tem um princípio. Está liberado da lei, mas se você for mesquinho, problema teu. A tua colheita é proporcional à sua mesquinhez. É simples assim. Não, é cada um por si. É cada um por si, com liberdade, com liberalidade, mas incentivando você a ser abençoador e não mesquinho, não avaro. Amém? E aqui está a lei espiritual, né? O princípio espiritual que norteia a igreja. Verso 7. Cada um contribua segundo o proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, no seu ofertar, Deus está vendo. Sempre Deus está vendo as nossas ofertas. Lembra de Caim e Abel? E Deus ali não escolheu um e rejeitou o outro. Deus está sempre avaliando. Então, ofertar é contínuo. Sem data, sem valores específicos, sem cobrança percentuais, nada. Mas há uma proporção. Mais semear, mais colheita. Menos semear, menos colheita. Isso é proporção. Ok? Vamos lá. Verso 7. Contribua cada um tivesse proposto no coração, não com tristeza, porque o camarada, eu tenho que dar para Deus. Poxa, esse mês eu queria comprar não sei o que. Poxa, está ali murmurando para soltar a mão. Miserável. Não sabe que Deus ama quem dá com alegria? E nem tem que ser dar, né? E não pode ser por necessidade. Pô, estou aqui ferrado, aqui estou sem dinheiro.
Eu acho que se eu der para o Senhor, o Senhor vai me prosperar. Pastor, mas tem gente que pede. Pois é. As distorções do meio evangélico não podem fazer você entender errado o que está escrito na palavra. Forçação de barra. Verso 8. Deus pode fazer-vos, promessa aqui, irmão, promessa, ó, abundar em toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundância em toda a boa obra. Perceba, Deus te prospera para você investir na obra. Deus não te prospera só para você ficar rico. Deus te prospera visando o ofertar na obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres a sua justiça. Amém, professor? A vossa brevidade terminação longeva. Paulo diz: ora, vamos ler juntos. É um princípio de Deus. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Isso é provisão de Deus nas nossas vidas, sempre, para que não falte no seu lar. Mas a partir de um princípio de você ter ofertado. Verso 11: enriquecendo-vos em tudo, para que você fique muito feliz e abastado. Você é prosperado para ser generoso, abençoador, em toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que é em nós. Um povo abençoado é abençoador, é liberal, não tem problema de dar oferta. Pronto. É um princípio. E é proporcional. Amém? Você gosta de dar pouquinho? Quem vai regularizar isso? Quem vai observar isso? Deus. Não tem só de mim. Os apóstolos controlaram isso. Como aqui eu não controlo. Vamos aplicar óbvio que o pessoal pensa que aqui a gente não anda segundo o preceito. Não há controle. Um dos primeiros princípios de fundação dessa igreja foi que os envelopes não fossem nominais. É verdade. Vocês estão cansados de saber que em muitas igrejas o envelope é nominal, identificado, para que haja controle da tesouraria sobre quem deu e quem não deu. Aqui nessa casa, desde a fundação em 2008, jamais o envelope foi nominal. Jamais o envelope foi identificado, jamais. Para que não houvesse justamente controle. Não há controle centralizador. Você e Deus, nem colocaram. É você e Deus. Quem vai controlar se você dá ou não dá é Deus. Quanto você dá, se dá pouco, se dá muito, é Deus. Então a gente observando o texto anterior que suponho, as ofertas elas estão direcionadas às obras e às necessidades dos santos. Sim, a própria igreja. E também Percebam que não é caridade. aos necessitados também, como a gente fala. Aos necessitados também, porque os pobres sempre estarão convosco, Jesus disse. Fazer caridade para os pobres, sempre. Mas a prioridade é para os santos. Os irmãos da fé, os pastores, A obra missionária, a igreja. É voltado para o sustento dos santos. Da igreja. Igreja. Amém?
Não é proibitivo abençoar os de fora, mas o foco é abençoar a igreja, os santos. Há um testemunho da igreja primitiva, no segundo século, o bispo Pereira de Leão fala assim, ó, sacrifício puro, isso aqui nós estamos vivendo no tempo da igreja, ok? Sacrifício puro e aceito por Deus é a oferta da igreja, tal como o Senhor lhe ensinou a oferecer em todo o mundo. Então, regra geral para toda a igreja do século II. Não por necessitar do nosso sacrifício, não precisa de nada, e sim porque o ofertante se enche de glória quando o seu dom é aceito. Para Deus não há nada vão, nem sem significado ou sem motivo. Por isso, o seu povo lhe consagrava no passado os dízimos. Povo de Deus, povo de Israel. Mas, aqui uma transição, ó. Depois, os que receberam a graça da liberdade, está falando agora da igreja, põe à disposição do Senhor tudo quanto possui. Tudo quanto possui. Dando com alegria e generosidade, não apenas coisas de menor valor, pela esperança que tem de maiores. Barganha, como aquela viúva tão pobre que pôs no cofre de Deus tudo que possuía. Ele usa a passagem para dizer, o povo da nova aliança é desapegado e, se for necessário, entrega tudo. Quantos entenderam? Vou terminar, tá lá, acabou. No protestantismo, na reforma protestante, Martim Lutero, no ano de 1525, ele fez uma pregação, ele mencionou Gálatas 5:3, onde se diz que quem concordar em viver de acordo com a lei de Moisés seria obrigado a praticar toda a lei. Boa parte das denominações protestantes acreditam no dízimo como um modelo de generosidade não obrigatória, ou as despesas da igreja e de suas missões devem ser custeadas de forma voluntária. Então, para a igreja protestante, o dízimo é um modelo, não lei. Amém? No cristianismo evangélico, aí saindo do século XVI, vem para o nosso tempo. No cristianismo evangélico, as posições de dízimo variam de acordo com as denominações. Aí cada um chuta para um lado. É meio cristão evangélico essa bagunça. Em algumas igrejas evangélicas, o dízimo é considerado obrigatório. Vai achar a igreja para dizer que não é obrigado. E ocupa grande parte de cada culto. E ainda ali vai gastar tempo no culto pregando sobre isso. Para outras igrejas evangélicas, isso não é uma obrigação, mas um convite. Um exemplo, um parâmetro. De acordo com o estudo de 2018, realizado pela Lifeway Research, eu não sei falar inglês não, que entrevistou 1.010 americanos, 86% das pessoas com crenças evangélicas dizem que o dízimo ainda é um mandamento. Lá na América do Norte, eles acreditam que não é um mandamento. 86%, quase a totalidade dos evangélicos. Bíblico hoje, neste número, 87% dos crentes batistas creem que é para manter o dízimo. 86% dos crentes pentecostais creem que é para manter o dízimo. 81% dos crentes não denominacionais de outras variantes compartilham essa posição. Ou seja, a esmagadora maioria dos ofertantes na América ainda se baseiam no dízimo. Isso é na América. O que viu na palavra de Deus, para fechar essa lição, é que nós não estamos debaixo da lei, mas existe um princípio. O que eu penso? Agora falo eu, Damasco, como eu vivo. Eu separo a partir da proporção de 1 para 10. Eu separo.
Se eu não tiver um parâmetro, quanto eu devo dar? Se eu não tiver um parâmetro nenhum, zero parâmetro, quanto você acha que é uma oferta boa para Deus? Se tiver no seu coração. E se tiver no coração, dá R$1? O que te traz paz? O Espírito, R$1? Não, eu acho que o Espírito do Senhor. Eu gostaria de falar sobre isso. Qual é o parâmetro que você usa? Parâmetro, não falei lei, nem obrigação, nem cobrança. Parâmetro. Entenderam? Se você não tem parâmetro, você dá quanto? Como é que você gerencia isso na sua mente? Estou falando de parâmetro, estou falando de um exemplo, só exemplo, parâmetro é exemplo. É porque as pessoas usam no mínimo 10%. É um parâmetro. Desde que você entenda que não é obrigado. Se nós fizermos... Acima vai ser oferta. Exatamente. Pode chamar esse parâmetro de oferta, por que não é oferta? Está claro. O ideal seria que você desse 20% do que você recebe. 30%, 40%, 50%, segundo a sua própria liberalidade. Quantos se interessam com a colocação do pastor? Não tem parâmetro. Se você quiser dar mais, dá. É conforme o seu coração. Agora, lembrando que existe uma regra espiritual que Deus avalia. Só isso. Aqui mais planta, Mas colhe. Se você for mesquinho, prepare-se para a mesquinhez de Deus contigo. Mesmo que pode ficar apertado, mas você deu com amor. Você se sente bem, irmão? Sim, quanto você quiser. Esse é o princípio neotestamentário. Esse é o princípio neotestamentário. Só que Deus vai avaliar. E vai avaliar se você está sendo um bom gerente das suas finanças, se você está sendo, na verdade, egocêntrico, está gastando consigo mesmo. Deus vai avaliar tudo. Amém? Não vai ficar só nessa lição. Semana que vem não tem lição porque eu estou em viagem, mas na outra semana vamos falar da questão da aplicação disso na obra de Deus mais especificamente. Ok? Vamos ficar de pé, a aula já durou bastante. Santo louvado seja o teu nome. Muito obrigado. Porque a tua palavra, mais uma vez, foi pauta do nosso pensamento. Nós colocamos a tua palavra aqui diante de nós, Senhor. E dela absorvemos o nosso entendimento. Naquilo que acertamos, Senhor, contigo, Senhor nos abençoe. E se há algum ponto obscuro que ainda não acertamos, Senhor nos esclareça. Para que possamos andar em concordância com a tua vontade. Temos paz no coração, porque cremos, Senhor, que chegamos a um entendimento. Mas nos ajuda sempre a aperfeiçoar a nossa postura cristã e a termos um entendimento pleno da tua palavra conforme o teu coração. Não conforme as nossas adaptações, nossa filosofia de vida, nossos parâmetros caídos, mas os teus parâmetros. Nos ajuda a alcançar essa dimensão, para que sejamos abençoados, prósperos e abençoadores, em nome de Jesus. Leva o teu povo em paz para os seus lares e traze-o segundo a tua misericórdia logo a nós à noite, pelo impulso do teu Espírito, para vir à tua presença te adorar e render culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos à paz, depois dúvidas à parte do pastor.